Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Queria agradecer as mensagens que eu tenho recebido lá no Instagram e, lógico, já aproveitar para dizer que o material dessas aulas sempre vai ficar disponível para você. É só clicar aqui no QR Code que está aqui na tela ou então acessar o site robertaboldrin.com, aproveitando que aí nesse site você já se inscreve para o nosso evento de revisão que acontece no dia 22 de outubro, no horário das 11 da manhã, às vésperas então da prova. A gente vai ter uma revisão muito especial que vai acontecer ao vivo, numa sala interativa. Você vai entrar na sala e fazer parte da nossa revisão, tá bom? Então eu queria fazer esse convite, queria muito que vocês estivessem presentes para que a gente possa se conhecer, você possa ligar sua câmera, possa fazer parte do nosso evento, tá bom? E você vai ser, sem dúvida nenhuma, muitíssimo bem-vindo. Olha, hoje a gente vai tratar umas questões chatas pra caramba, vou falar a verdade, não vou mentir, né? Não vou mentir que a gente vai falar de questões chatas, né? Mas por que uma questão chata? Porque a nossa temática de hoje é ITCMD e TBI. E todo mundo faz muito, e é normal, tá? As pessoas fazem muita confusão com esses dois impostos em especial. Elas fazem uma confusão tremenda. Elas acreditam que o ITBI ele incide sobre propriedade, o ITBI não incide sobre a propriedade. O ITBI, por isso T, ele incide sobre uma transmissão, ele não recai sobre a propriedade, ele incide sobre uma transmissão de bem imóvel por ato oneroso entre pessoas vivas. O ITCMD tem outros fatos geradores que são diferentes. O ITCMD incide sobre a causa-morte, sobre os bens deixados em razão da causa-morte nessa transmissão. Olha o T de transmissão, sobre a transmissão dos bens deixados pelo decujus. A gente vai fazer a transmissão desses bens. E o D é de doação, então a transmissão em razão da doação. A prova pode chamar isso de TCM ou de ITD e tá tudo certo. Uma das questões perguntava sobre isso e aí depois as pessoas fizeram uma confusão tremenda e começaram a dizer que a prova tinha que ser anulada porque estava escrito ITD. Não tem problema estar escrito ITD, porque ele está falando do imposto que incide sobre a doação, tudo bem. Ou ele pode chamar só de TCM, pois é. Vamos lá, olha só essa questão. Maria, essa questão é muito engraçada. Parece brincadeira uma coisa dessas, mas olha, gente, eu acho muito engraçado. Desculpa falar uma coisa dessa assim, mas é verdade, eu tô sendo sincera. Essa questão é meio pataquada, assim, mas ela tá certa, não tem nada de errado nela. Apesar de ser meio palhaçona, assim, ela tá correta. Vamos lá? Ela dizia assim, ó. Maria recebeu de seu tio, em 2009, a posse de um imóvel de alto valor para facilitar o seu transporte até a faculdade. Em 2020, o seu tio resolveu realizar, em favor de Maria, a doação desse automóvel, sob uma condição, sob a condição suspensiva por escritura pública. O evento previsto na condição, então tá vendo? Quer dizer, existe uma condição para que a doação aconteça. E pode acontecer isso, professora? Pode acontecer. É possível que a doação ela traga consigo uma condição, né? Era o de que Maria se formasse na faculdade, até o fim do ano de 2021. Mas Maria faz o quê? Abandona a faculdade, escoando o ano de 2021 sem que se formasse. Diante desse cenário, à luz do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a transmissão, causa-morte e doação vai acontecer o quê? É devido na data da efetiva transferência do imóvel, é devido na lavratura da escritura pública de doação, ele não é devido por não se tratar de doação de bem móvel, tá falando, só se for bem imóvel não. Não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Então, o que aconteceu aqui, Ele realmente pode ser objeto de cobrança ou não? E aí? Será que, de fato, pessoal,
ela no momento em que ela torna-se a possuidora do imóvel, porque o tio, ó, dá posse para ela, já tem que pagar o ITBI? Ou o ITBI, desculpa, o ITCMD, ou o ITCMD, ele é devido quando a doação efetivamente acontece, só que se a condição não aconteceu, a gente também não tem ITCMD. Pois é, pessoal, veja só, a gente está falando aqui nessa aula a respeito dos impostos que incidem na transmissão, os impostos sobre a transmissão, ou a gente pode chamar também transferência. Tá bom? A gente está falando de dois impostos que incidem sobre a transmissão, a transferência, o ITCMD e o ITBI. Essa primeira questão em especial está tratando do ITCMD e, na realidade, ela está falando do ITD, né? Ele poderia ter chamado isto, como já fez, de ITD, porque ele não está falando da causa mortis, mas ele está trazendo o fato gerador desse imposto, que é a transmissão de um bem em razão da doação. E veja, o ITD, ele é um imposto de competência privativa, ou seja, somente estas pessoas podem cobrar, dos estados e do Distrito Federal, tá bom? Estados e DF. Somente o estado e o Distrito Federal pode cobrar o ITCMD. O ITCMD, o ITD que a gente está falando aqui, esse aqui tem como fato gerador a doação. Lembre que ele não disse para nós aqui que é a posse. Então, a posse não faz nascer a obrigação de recolhimento desse tributo, somente quando efetivamente a doação acontece. Uma expectativa de doação significaria uma antecipação desse fato gerador. Se a doação não aconteceu, a gente não tem a hipótese de incidência, a gente não tem o momento da ocorrência do fato gerador sendo observado ou respeitado. E aí, a gente precisa da doação. No momento da doação nasce o fato gerador. Vamos pensar numa coisa? Professora, mas a doação sempre pensando no registro público dessa doação, né? Perfeito, registro da doação. E esse registro de doação, ele acontece no registro de imóveis ou móveis, num cartório competente. Então, quer dizer que a doação, professora, ela pode acontecer em relação a bens móveis ou bens imóveis, né? Perfeito. Como aconteceu aqui no enunciado, né? Ele falou de doação de bem móvel, que era um veículo. Então, assim, para que aconteça, para que o fato gerador ocorra, eu tenho que ter a doação. Então, peraí, calma, vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem doação, eu preciso ter alguém de um lado capaz de doar e alguém do outro lado capaz de receber. Mas se eu coloco no meio dessa doação uma condição para que ela aconteça, e essa condição não acontecer, a gente não tem a doação, certo? É verdade, no entanto, que a questão trata isso e diz assim, ó, ela recebeu a posse. Quando ela recebe a posse, tem doação? Não, é só a posse para ela usar. Ela não se torna proprietária, não há transferência da propriedade. Eita, na doação mesmo, quando ela se torna perfeita, eu tenho a transferência de uma propriedade. E essa transferência de propriedade, ela não prevê onerosidade. A doação é ato não oneroso. Eu não estou cobrando algo em razão daquela doação, tá? Aqui para a FGV é importante pensar nisso. Aí ele diz, ela deu a posse, esse veículo é de alto valor e ela facilitava, né, o transporte da Maria para a faculdade. Em 2020, ele quis realizar em seu favor a doação desse automóvel, sob condição suspensiva por escritura pública. O evento previsto na condição, ou seja, somente quando a condição se realizasse perfeitamente, se esse, ele falou condição, ou seja, ele trouxe aqui uma partícula, a partícula C, somente se ela acontecesse. Era que ela se formasse na faculdade até o final de 2021. Como ela abandona a faculdade, escoando esse ano de 2021 sem se formar, a gente não tem o ato realizado. E ele diz,
é devido no momento da posse ou na efetiva transferência da posse. O imposto não incide sobre a posse. Ela incide entre doador e donatário. Tem duas pessoas e esse doador transfere a propriedade sem onerosidade. Então, o ITD, o imposto que incide sobre a transmissão em razão da doação, é a transmissão de algo, bem móvel ou imóvel, onde a gente tem uma modificação da propriedade. O doador transfere para outra pessoa bem móvel, imóvel, modificando a propriedade, sem que haja onerosidade. É devido na efetiva lavratura da escritura pública de doação. Ué, mas o caso não aconteceu, a situação não aconteceu, a pessoa só tem a posse. Ele colocou uma condição. Depois ele disse, não é devido, porque se trata de bem imóvel, tanto faz se é bem imóvel ou imóvel. Posso doar uma casa, um apartamento, uma fazenda, um sítio. Pode ser um bem imóvel. Não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Essa é a letra correta. Se a gente não tem a perfeição, não tem o implemento da condição que existia, a gente não tem a doação, sabe? Porque ela não vai acontecer. A doação só acontece quando a gente tem a transmissão, a transferência da propriedade e tem que ser definitiva, né? Não é posse. Isso, ó. Transmissão. Eu acho engraçada essa questão. Por quê, professora? Porque ela parece óbvia, mas ela é meio assim estranha, não é? Depois me digam se vocês acharam ela estranha. Sabe por que eu acho ela estranha? Porque eu penso assim, mas ele doou ou não doou? Não, ele não doou. Quando a gente olha para a questão, a gente observa que a gente só tem a posse, mas é o seguinte, né, a gente, além de tributário, tem várias outras questões, de várias outras matérias, você tem que estar muito atento para responder a questão. Ela não é difícil, ela só é uma pegadinha, e é uma chatice, porque a gente não estuda ITD, a gente não estuda nem TCM, né, e nem ITD. Então a gente fica pensando, mas o que pode incidir? Quando ela está na posse, já incide o imposto. Pessoal, o imposto é onerosidade. Imposto faz com que a pessoa tenha que se desprender de valor para pagar, para recolher aos cofres públicos do Estado, nesse caso, IDF. Então não é no momento da escritura de doação. Se não tivesse nenhuma condição, seria isso daqui. Mas não é devido na lavratura da escritura pública, porque tem condição. E é o seguinte, se ele não vai doar porque ela não se formou, não tem doação, não tem ITD. Se não é ITD, então, não é devido, porque a doação não se tornou perfeita. Entenderam? Não é devido. O imposto não se torna devido aqui, porque esta condição, ela não se efetivou. A condição não se fez. Se eu condicionei, eu disse, olha, eu vou doar para a Roberta independentemente de qualquer coisa, ok. Realizei a doação, transferi a propriedade, a lavrada a escritura. Perfeito. Eu vou fazer a doação quando a Roberta atingir a maioridade. Eu sou menor de idade, né? Graças a Deus eu sou de menor. Então, eu não atingi a maioridade. Então, a doação não é realizada. Não há transferência da propriedade. A doação não se aperfeiçoa com a posse, com a exteriorização de uma posse. A doação se aperfeiçoa quando há uma transferência definitiva entre doador e donatário. E por isso, como não existiu essa condição suspensiva, a doação não se efetiva. Se a doação não se efetiva, não se recolhe imposto sobre a situação. Isso é muito complicado em razão do direito civil. Para mim, a culpa todinha do direito civil de vocês às vezes se confundirem. Olha, esta daqui também causou um problema. Por quê, professora? Porque a gente não estudou isso na faculdade. E é normal que cause um problema, não é para você sentir mal, tá bom? Ela é bem chatovski de fazer, tá? Mas fique tranquilo porque a gente vai conseguir solucionar ela aqui nessa aula, tá? Ela é chatovski mesmo, mas a gente vai conseguir entender isso e eu vou ficar à disposição se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa, tá bom? Ela é chatinha. Vamos lá? Vamos lá. Ela fala assim, ó. Maria Silva, que durante sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, quando era viva. Ela faleceu, deixando o apartamento no Rio, um automóvel que, embora registrado no Detran do Amazonas,
ele está em uso lá no Ceará, está em uso lá no Ceará por um de seus herdeiros. O inventário está em curso no Distrito Federal, onde ela morreu, em relação ao ITCMD devido a assinale afirmativa correta. Então, olha só o que ele faz. Ele traz Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e volta para o Distrito Federal. É para fazer o quê? Para acabar com a vida da pessoa que está fazendo uma prova. Mas calma, fica tranquilo. Então, peraí. Ela está dizendo que durante sua vida, a questão está falando que a Maria, ela era domiciliada no Distrito Federal. Aí ela faleceu e deixou um apartamento lá no Rio. E um automóvel registrado no Detran do Amazonas, em uso no Ceará. O inventário está acontecendo, em curso, lá no Distrito Federal. Então, peraí, qual que é o estado que precisa receber o valor? Rio, Ceará, Distrito Federal ou Amazonas? Qual desses 4 a gente precisa recolher o ITCMD? Lógico que a gente não está falando da doação, a gente está falando da causa-mortes, até porque o ITCM, ele incide em decorrência ou diante deste evento que é a morte. E ele é devido quando a gente tem a sucessão aberta, né? A abertura da sucessão. Então, a mesma coisa que o ITD, o ITCM, ele vai incidir em razão da necessidade de transmissão. Dos bens deixados pelo decujus. Lembra que eu até falei para vocês sobre o espólio? A gente tratou disso numa aula de responsabilidade tributária e eu falei da responsabilidade de terceiros, né? Até disse, gente, olha só o direito tributário mesmo, né? Para chamar o espólio, que é o conjunto de bens móveis e imóveis, né? Deixados pelo decujus de contribuinte. Eu falei, só o direito tributário mesmo para fazer essas coisas, né? É ele mesmo, ele consegue. Então veja, quando a gente está falando do ITCMD, do imposto que incide sobre a causa-mortes, a gente está falando desta situação em que eu preciso verificar qual que é o estado de competência para recolher ou exigir o ITCMD. No nosso caso aqui, a gente tem lá Rio, a gente tem Amazonas, Ceará e o DF. Um desses estados aqui, ou a favor de um desses estados, ou sei lá, de mais estados, vai ter que ser recolhido o ITCM, perdão. Bom, ele falou o seguinte, o ITCMD, ele tem que ser recolhido referente, o ITCMD referente ao apartamento compete ao Distrito Federal, o local onde o inventário está sendo processado. ITCMD referente ao automóvel compete ao Ceará, local onde ele está sendo usado, o veículo. O ITCMT referente ao automóvel compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. E a letra D fala, o ITCMD referente ao automóvel compete ao estado do Amazonas, local onde o bem está registrado. Tá? Isso que ele está falando aqui para nós. Vamos lá falar sobre exatamente essas competências aqui todas que ele está dizendo, tá? Veja, o artigo 155 da Constituição Federal, ele prevê os impostos de competência, né, dos estados e DF. E o parágrafo 1º do artigo 155 da CF, ele vai tratar exatamente da competência do recolhimento do imposto. E ele vai ter 3 incisos, tá? O inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. Que eu vou chamar respectivamente de letra A, letra B e letra C, tá? Letra A, que está dizendo respeito ao inciso 1º.
tá bom? Se forem bens imóveis, o ITCMD, ele vai ser devido, tá? No estado da situação do bem ou no Distrito Federal, tá bom? Porque o DF também é competente. A minha letra B vai representar o inciso 2. Se forem bens móveis, títulos e créditos, tá bom? Vai ser o estado. Então, se for bens móveis, títulos e créditos, no inciso 2, vai ser o estado onde se processa o inventário ou arrolamento dos bens. Tá bom? Inciso 2. Então, artigo 55, parágrafo 1º, estou falando da Constituição Federal, a gente tem algumas hipóteses aqui, inciso 1º, 2º e 3º. Na próxima lousa eu vou colocar a terceira hipótese, tá? Que está relacionada ao inciso 3º. Ó, terceira hipótese. No inciso 3º, ele fala de competência, né? Ele diz assim, ó. A lei complementar, é ela quem vai tratar a situação do ITCMD quando o doador tiver domicílio no exterior, tá bom? Ou quando ITCMD, quando o de cujos possuía bens, ou então ele era residente, ou então domiciliado, no exterior. Então, um pontinho de atenção aqui, ó. A Constituição Federal não fala quem é a pessoa, quem é o estado de competência, mas ele mandou que a lei complementar o fizesse. Mas até hoje a lei complementar não fez isso. E a nossa questão não está tratando de gente que está no exterior ou que tem bens no exterior, né? Ela não está tratando isso. Então, a gente vai precisar usar o inciso 1º e o inciso 2º. O terceiro a gente vai jogar fora, que para nós não serve. Se ele perguntar na prova sobre bens que estavam no exterior, você tem que assinar a alternativa que fala que a lei complementar é a que precisa regular quem é que vai recolher esse tributo, né? Quem é que vai recolher esse tributo. Como ela não regulou, pessoal, a gente tem uma inconstitucionalidade na tentativa de cobrança, porque uma lei ordinária não pode tratar essa matéria. Tá bom. Então vamos pensar. Ele falou para mim aqui na primeira situação que se for bens imóveis, vai ser o estado da situação do bem, onde está o bem imóvel, tá? Vamos ver? Ó. O ITCMD compete ao estado do Distrito Federal, onde o inventário está sendo processado. É só que eu tenho um problema, o apartamento é no Rio. É no Rio, tá? Na letra B ele fala, ó, então bem imóvel, né? Ó, aqui primeiro ele falou de bem imóvel. Compete ao Ceará, local onde o bem está sendo usado. Letra B, móveis, onde se processa o inventário ou então arrolamento de bens. Ele disse aqui, né? Para nós, ó. Relativamente aos bens móveis, títulos e créditos, compete o estado onde se processa o inventário ou arrolamento de bens ou o Distrito Federal. Aqui ele disse que tem que ser no Ceará, onde o automóvel está sendo utilizado, que tem que recolher para eles.
Na letra C, ele falou, referente ao automóvel, compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. Tá? Ele falou, ó, é lá no Distrito Federal. Não inventa história não, porque é lá no DF. Tá? Onde está sendo processado, mesmo que seja um veículo. Ó, vê se combina com aquilo que nós colocamos. Bens móveis, onde se processa inventário. E a letra D falou, referente ao automóvel, lá no Amazonas, onde ele foi registrado. Pessoal, imagina se fosse essa bagunça que não seria. Não é, pessoal. Ele falou, ó, inciso 2, né, ó, é o artigo 156, parágrafo 1º, inciso 2 da CF, ó. Referente ao automóvel, vai a competência do DF, que é o local onde o inventário está sendo processado, ó, porque o restante está com vício. No automóvel, onde se processa, não onde ele está sendo usado, né? Onde está acontecendo o inventário. A gente vai recolher para o Estado, porque é lá que o inventário vai acontecer. Referente ao apartamento, que é o bem imóvel, né? Ele falou que compete ao Distrito Federal ou onde o inventário está sendo processado. Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. E a letra B, ele fala referente ao automóvel lá no Ceará. Não, gente, não é no Ceará, né? Não pode ser no Ceará. Tá vendo, ó? Onde ele está sendo usado. É automóvel, onde vai ser processado o inventário, ó. Processado o inventário ou arrolamento, tá? Ó, então, por isso que tá errado aqui. Né? O bem imóvel é no local da situação do bem. Ó, situação do bem. Só que ele tá falando que é o local onde está sendo processado. O apartamento está no Rio de Janeiro. Então, essa alternativa aqui, ó, tá errada. Tá? Então, a alternativa correta é a nossa letra C. O automóvel compete ao Distrito Federal, local onde está sendo processado o inventário. Então, no Rio de Janeiro, ó, no Rio de Janeiro, ou local onde está, a gente recolhe TCMD para o Rio, que é o local, pode ver, né? No inciso 1º, ó, a situação do bem. Porque, professora, mas ele colocou DF, mas ele falou que o DF é onde está sendo processado o inventário. Tá? Então, referente ao automóvel, bens móveis, é onde está sendo processado o inventário. Referente aos bens imóveis, onde está situado esse bem. Aí a gente recolhe lá para o estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Recolhe lá para o Rio, né? E aí as pessoas ficaram em dúvida também em relação a essa questão. Né? Então, o estado na situação do bem, ou Distrito Federal, e bens móveis e títulos onde se processa o inventário. Bens móveis, títulos e créditos onde está sendo processado o inventário. Tá? No local de processamento do inventário. E onde que está sendo processado o inventário? Ele falou para nós que o inventário está em curso no Distrito Federal. Né? Em curso no Distrito Federal. Isso que dá confusão. Bem imóvel e imóvel é diferente, né? Imóvel, onde está o imóvel. Bem móvel, onde o inventário está acontecendo. Então, eu recolho para o Rio de Janeiro e recolho para o Distrito Federal. Tá? Por quê, professora? Porque a gente vai usar a alíquota do Distrito Federal e a alíquota do Rio de Janeiro, porque podem ser alíquotas... Eu não sei quais são as alíquotas. Estado de São Paulo é 4%, né? Mas eu não sei as demais outras alíquotas, tá? Então, a letra C é aqui a correta, tá? Próxima questão. Maria dos Santos, querendo constituir hipoteca sobre imóvel de sua propriedade em garantia de um empréstimo compulsório. Brasil. Empréstimo bancário a ser por ela contraído. Vai a um tabelionato para lavrar a escritura pública da referida garantia real. Ali, ela é informada que o município Z, onde situa o bem, cobra ITBI sobre a constituição de direitos reais de garantia. Diante desse cenário, assinar a afirmativa correta, tá? Bom, então, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é o fato gerador do ITBI. Vamos lá.
ITBI é Imposto de Competência Privativa dos municípios e DF. E o ITBI tem um fator gerador diferente do ITCMD. No ITCMD, a gente não percebe a feição de onerosidade na transmissão. E aqui, a onerosidade na transmissão é obrigatória. Bom, para mim esse é o primeiro ponto de atenção aqui desse imposto. Segundo ponto de atenção que a gente tem que ter, tá bom? Essa transmissão é somente sobre bens imóveis. Ou seja, o ITBI, ele incide numa transmissão onerosa de bens imóveis entre pessoas vivas. Por isso o I. Então, essa transmissão, em primeiro lugar, ela é onerosa. Em segundo lugar, ela se dá entre vivos. Porque a transmissão que se dá entre as coisas deixadas pelo de cujos, móveis ou imóveis, é ITCM. Entre vivos, onerosidade, ITBI e é para o município. Das coisas que foram deixadas pelo de cujos para os seus herdeiros, sem que eles paguem, né, comprem o imóvel, adquiram o imóvel ou bem imóvel, é ITCM. Qual é a onerosidade? Na operação mesmo, né, entre vivos. Porque ela une o alienante e o adquirente do bem imóvel, numa operação de dinheiro, ó, que tem onerosidade. Se não tiver onerosidade, é ITD. É a doação, ou pode ser em razão da causa mortis, né, em razão da morte. Então, a onerosidade na transmissão é condição desse fato gerador, né? E que a gente recolhe para o município. Mas cuidado, ó, pontinho de atenção aqui, que foi o que a prova exigiu de nós. Atenção. Será que também o ITBI recai sobre direito real de garantia? Aqui no exemplo, na prova, ele quis falar da hipoteca, né? Será que também o ITBI incide? Será que é... como eu posso explicar, né? Será que é uma mãozinha longa ali? Será que é uma mãozinha longa e a gente tem também cobrança de ITBI diante dessa situação? Que situação, professora? Quando a gente tem os direitos de garantia. Pois é. A própria Constituição Federal, pessoal, porque o ITBI, ele está previsto, né, no artigo 156 da CF. Lá no 156 da CF, no inciso 2, eu vou colocar aqui, né, artigo 156, inciso 2 da CF, em especial na segunda parte do artigo, do inciso, né, aliás, do inciso 2, ele diz que não incide ITBI, ele fala exceto sobre, ele diz, tá? Na segunda parte, ele fala que incide sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, excetos de garantia sobre direitos de garantia. A hipoteca, portanto, como é um direito de garantia, um direito real de garantia, não incide ITBI. E ele fala exatamente isso na informação para mim. É um direito real de garantia, porque trata-se de uma hipoteca. Direito real de garantia é uma exceção. Ele incide sobre os direitos reais, mas não sobre os direitos reais de garantia. Aí ele fala, letra A, é possível a cobrança, pois a constituição do direito real de garantia sobre bens imóveis por ato inter vivos é uma das hipóteses de incidência. Mentira, não é. O contribuinte, nesse caso, não seria Maria, mas sim a instituição bancária em favor de quem o direito de real de garantia será constituída. Eita! Primeiro, não entra, segundo, que o banco jamais pagaria. O tabelião atua como responsável por substituição tributária.
recolhendo no lugar do contribuinte o ITBI devido em favor do município, nessa Constituição de Direito Real de Garantia. Meu Deus do céu, olha o erro dessa questão, tá? Outro pontinho de atenção aqui. Professora, existe alguma hipótese em que o tabelião ele assumiria o valor da dívida? Sim, existe. Vou falar qual. Primeiro que está previsto lá no artigo 134 e 135 do CTN, tá bom? O tabelião, pessoal, só recolheria isso numa hipótese de responsabilidade de terceiros, com excesso de poderes ou sem excesso de poderes. Cuidado. O tabelião, ele responde se e somente se, tá? Ele agir com omissão. Ele agir com algum tipo de imperícia. Ele agir de uma forma que ele deveria ter, ele teria a obrigação de agir e ele deixou de agir. Eu vou dar um exemplo, tá? Primeiro que a responsabilidade não é por substituição. Segundo que é uma responsabilidade de terceiros. E esta responsabilidade de terceiros, ela é subsidiária. Nós estudamos esse tipo de responsabilidade, volte à aula se você precisar, mas só para relembrar, para refrescar a memória, a responsabilidade é subsidiária, lembra disso? Quando a pessoa responsável, o contribuinte não pagar o tributo e a fazenda não conseguir, de forma nenhuma, a fazenda consegue a satisfação do crédito tributário. Então vamos pensar o seguinte: quando que o tabelião responderia pelo pagamento do ITBI? Por exemplo, eu vou até o tabelião para realizar determinado ato, e esse ato é um registro, e o tabelião esquece de fazer uma checagem de documentos e não percebe que eu tinha dívida de tributo. E ele declara e constitui, com a fé pública que tem, que sobre aquela transação não existia dívida, mas acontece que tinha dívida. E eu, Roberta, contribuinte, me nego a pagar subsidiariamente. Então, se e somente se não for possível conseguir a quitação do tributo por parte do contribuinte, é que subsidiariamente, tá? Ó, subsidiária. Então, ó, tem contribuinte e tabelião. Primeiro, ele tem que ter agido de uma forma que ele não deveria agir, ou deixou de agir de uma forma que deveria. Então, segundo. Aí, se o contribuinte não quitar com a obrigação tributária e fica comprovado que ele realmente agiu, né, realizou um ato, ele realizou de forma equivocada um ato que deveria ter sido realizado por ele perante ele, aí ele recolhe o tributo. Ou então ele agiu com excesso de poderes, desrespeito ao contrato, ao estatuto. Ele desrespeitou algo que ele deveria respeitar. Mas aí a fazenda tem que comprovar essa situação aqui, ó, com excesso de poderes. A fazenda tem que comprovar, tá? Aí então, subsidiariamente, o contribuinte responde. Então, em primeiro lugar, a responsabilidade ela recai sobre o contribuinte. Se não for possível, aí a fazenda procura a responsabilidade do tabelião. Então, a responsabilidade dele aqui não é por substituição, não. Ele é responsável, ó, terceiros. E a responsabilidade é somente subsidiária. Se e somente se. Ele não recolhe no lugar do contribuinte. Aí ele fala, letra D, que é a alternativa correta, não é possível, ó, tá vendo? Ó, incidir ITBI sobre direitos reais. De garantia não pode, tá vendo? Ó, se for só sobre direito real, tudo bem, mas de garantia não pode. Então, professora, o ITBI, ele incide sobre direitos reais, mas não sobre direitos reais de garantia. Isso mesmo, perfeito. Então, ele incide sobre a transmissão de bens móveis e imóveis, por natureza ou acessão física, e sobre direitos reais, exceto os de garantia. Tá bom? Então, olha a incidência do ITBI. Ó, então, vamos pensar. O ITBI,
precisa ter onerosidade entre as pessoas, né, professora? Tem que ter, um é o alienante e o outro é adquirente. Ele não incide sobre a propriedade, mas sobre o ato de transmissão, o ato de transmitir. E ele também é devido no momento do registro, quando efetivamente a gente vai ter a transferência da propriedade, a transferência definitiva da propriedade, mas a operação ela envolve uma onerosidade. De um lado, eu como alienante, na situação de alienante, como estou alienando aquele bem, do outro lado, adquirindo mediante pagamento, né? Recai sobre bens imóveis, né? Por natureza ou acessão física, e sobre os direitos reais, exceto os direitos reais de garantia, ou sobre garantias. Por isso está fora da hipoteca. Então ele diz, ó, aqui, ó, voltando, né? Letra A. É possível sobre direitos reais de garantia de bem imóvel por ato inter vivos. É uma das hipóteses de incidência do ITBI esse direito real de garantia. Não é verdade, né? A hipoteca está fora. O contribuinte, nesse caso, não seria Maria, mas instituição bancária. Depois, o tabelião atua como responsável por substituto tributário, não é verdade, ele é de terceiro, só subsidiário, e também quando perante ele ou diante dele forem realizados atos e ele age sem nenhum cuidado e diligência que ele deveria agir, ou ele extrapola as funções dele, mas isso comprovado. E a alternativa correta é a letra D, porque não é possível exigir o ITCMD sobre direito real de garantia sobre os bens imóveis, tá? Então não é possível a exigência, né? Aqui nesse sentido, né? Você vê que assim, é uma questão chata, né? Porque ela é cansativa. Mas se você tiver na sua cabeça qual é o fato gerador e o momento do fato gerador, você acerta. Vamos para a última sobre TBI? Vamos lá? João da Silva, servidor da administração tributária do município Y, recebeu propina de José Pereira, adquirente de um imóvel, para, em conluio com este, emitir uma certidão que atestava falsamente a quitação de TBI. Olha lá, a gente acabou de falar, né? Sobre a transferência de propriedade. A certidão, ela seria apresentada no tabelião, ó, ao tabelião, para lavrar escritura pública de compra e venda imobiliária e para posterior registro. Então, é uma pessoa da administração tributária do município que tem a possibilidade de acessar o sistema e falar que a certidão é uma certidão negativa de débito, porque não tem débito, né? Considerando-se que, e aí depois levar esse registro, né? E o tabelião não ter noção de que aquilo ali, sobre aquela situação, pairava uma dívida, né? Para o tabelião lavrar isso com um documento falso. Por isso que a gente nunca percebe o cartorário, o pessoal tabelião, realizando atos da noite para o dia, né? A gente espera alguns dias para aquele ato acontecer, porque o tabelião responde, né, na esfera civil, criminal e tributária também. Por isso que ele precisa, em razão dessa responsabilidade que é muito grande, né, tomar muito cuidado em relação àquelas certidões que lhe são exibidas, né, porque ele pode acabar respondendo subsidiariamente, mas ele pode responder, né. Considerando-se que, nesse município, o contribuinte do ITBI é o adquirente do bem imóvel, aquele que adquire o bem imóvel na transmissão por ato oneroso inter vivos, assinale a afirmativa correta. Professora, por que ele falou que lá naquele município o contribuinte é o adquirente? Porque tem mais um detalhe sobre o ITBI. Olha que interessante. Além de tudo que a gente viu, né? O ITBI tem uma situação curiosa, que é o seguinte: a lei municipal, ela pode eleger como contribuinte ou alienante ou adquirente do bem. Então, o alienante ou adquirente do bem serão eleitos, ó, como aqueles que precisam recolher os tributos aos cofres públicos. É mais comum, sim, que o adquirente seja aquele que vai recolher o ITBI, tá? Então, ele tá falando aqui, inclusive, que nessa situação, o contribuinte é o adquirente do bem imóvel. Então, a questão é a seguinte, tá? O servidor foi pago, recebeu uma propina, em conluio para emitir uma certidão que atestava a quitação de ITBI, incidente sobre uma transferência de propriedade. Essa certidão seria apresentada lá no tabelião. O tabelião, ele é a pessoa correta e o tabelião é o competente para lavrar
uma escritura de compra e venda imobiliária e perante ele, né, para que aconteça esse registro, as pessoas precisam apresentar essa certidão de quitação do ITBI para que haja o registro, tá? Então vamos ver o que a questão fala pra gente, ó. O servidor poderá ser responsável funcional e criminalmente por este ato, mas a dívida tributária só pode ser cobrada de José Pereira, o único que é parte na relação jurídico-tributária com o município credor. Letra B. O servidor João da Silva pode ser responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Interessante, né? Letra C. O tabelião poderá ser o único responsabilizado pela dívida tributária, coitado, juros de mora e acrescidos, por ter lavrado a escritura pública, assim averiguar, junto ao fisco municipal, a veracidade das informações da certidão apresentada. Letra D. Caso seja aplicada multa punitiva contra José, esta poderá exigir do fisco que 50% do valor da multa seja cobrado do servidor João da Silva. Ai, meu Deus do céu, dá até medo de pensar, né, numa coisa dessas acontecer, numa situação dessa ser verdadeira, numa situação ser real. E como é que a gente pensa sobre isso, né? Como é que a gente olha para essa responsabilidade, né? Como é que essa responsabilidade pode ser averiguada? Como que ela pode ser verificada por nós? Como é que ela entra nessa dinâmica, né? Como que eu olho para essa responsabilidade e consigo perceber que de fato uma outra pessoa... Porque o que ele está falando aqui para nós? Bom, em alguns momentos ele fala que o responsável é o funcionário público. Depois ele fala que é o tabelião. Ih, o tabelião se lascou. Quem mandou ele ser tabelião? Ele que deveria, o pobre coitado, né, ter percebido que aquela ali era uma certidão falsa. E como ele não se deu conta de que existia uma falsidade na certidão, ele vai ter que responder. Aí eu disse, né, até para vocês assim, que na realidade o que a gente tem é uma responsabilidade civil, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal e uma responsabilidade tributária, né? Então é lógico, a gente fica se perguntando, meu Deus, e agora? Só porque ele é tabelião, ele vai responder, né? Só porque ele é tabelião, ele é obrigado a responder pelo pagamento, né? Então veja, pessoal, essa questão ela caiu assim, não faz nem muito tempo, ela é uma questão do ano de 2020 da prova da FGV de primeira fase, né? Então veja, quem emite essa certidão passa a ter a responsabilidade, e a responsabilidade aqui, ó, conforme está escrito, né, ó, é pessoal. Então a alternativa que nós vamos assinalar aqui, né, coitado do tabelião, né? Lógico, gente, ele tem uma responsabilidade subsidiária. Somente as pessoas que agiram de má fé, com conluio. Então, assim, é raro que não se consiga a responsabilidade dessas pessoas, né? É raro que essas pessoas não sejam efetivamente responsabilizadas, né? Então, somente se essa pessoa não pagasse o tributo, poderia haver uma responsabilidade, assim, e até em caráter raríssimo isso acontecer, né, sendo possível, inclusive, dizer, olha, mas ela era uma certidão idêntica, inclusive ela tinha sido emitida por uma pessoa que era da fazenda, então a fazenda que tivesse mecanismos para que este funcionário, esse servidor, ele não cometesse essa infração. E o artigo 137, 131, 136 e 137 do CTN trata de responsabilidade por infração, né? Por infração. Ele age em conluio e ele responde pessoalmente. Nós até tratamos numa questão onde era um empregado, né? E era um gerente que ele havia furtado notas fiscais. Lembram-se dessa questão? Ele furtou notas fiscais e ele cometeu crime de... não era apropriação indébita. Eu tô com a apropriação indébita na cabeça. E nem era estelionato, eu vou lembrar. Ele cometeu crime, né? E ele respondia criminalmente, ele havia sido condenado na esfera criminal. Então veja, se João da Silva, ele tem a responsabilidade como servidor
de emitir uma certidão negativa de débito ou de uma certidão positiva dizendo que tem débito, ou uma certidão de regularidade fiscal, que é uma certidão positiva com efeitos de negativa, para a pessoa participar de procedimento licitatório quando ela tem uma suspensão da exigibilidade do crédito, e ele o faz em conluio, ele responde pessoalmente. Porque ele está cometendo infração. E a responsabilidade pelo cometimento de infrações é pessoal, independe do dolo, independe dessa intenção da gente, e independe da extensão, se é pequeno ou grande, se o valor do imposto era R$1.000 ou era R$1.000.000. Então ele responde pessoalmente. Se ele recebe a propina, emite a certidão, ele cai lá no artigo 136 e 137 do CTN. A responsabilidade dele era a de emitir uma certidão que exibisse, né, essa dívida de natureza tributária. Quando ele emite uma certidão dizendo que não tem dívida, ele ludibria o tabelião. O próprio funcionário consegue manipular o sistema de modo que ele consiga enganar todas as pessoas. Não é? Ele manipula o sistema e tem uma certidão assim que é praticamente verdadeira. Não é? Então veja, ele fala assim, ó, ele pode ser responsabilizado funcional e criminalmente, perfeito, mas a dívida tributária só pode ser cobrada de José, o único que é parte na relação tributária. Não é verdade. Então ele é responsabilizado pessoalmente pelo crédito, com juros e correção monetária, e também, sem dúvida nenhuma, ele pode ser respondido funcional e também criminalmente, tá? Essa aqui, é a alternativa correta. O tabelião pode ser o único, coitado, claro que não, ele é subsidiário, ó. Ele não é o único, né, ó, C e somente C. E caso seja aplicada uma multa punitiva contra José, ele exige do fisco 50% do valor que 50% do valor da multa seja cobrado do servidor. Não existe isso. E essa aqui foi a alternativa que eu vou fazer o seguinte, vamos dividir essas responsabilidades aí, né, gente? Vamos colocar metade para um, metade para outro, mas isso não existe no direito tributário. Essa coisa do direito civil, eu falo que o direito civil é culpado por muita coisa dar errada na prova de tributário na primeira fase. Na segunda é mais fácil, né, porque a gente tem lá o VAD para manipular e para olhar. Mas eu acho que essas questões são extremamente importantes. E ela é o tipo de questão que acaba peneirando os alunos de primeira fase e não deixando que eles cheguem até uma segunda fase. Então, muito cuidado na hora de olhar para isso. Lembra de já baixar o material e se inscrever no evento robertabodrim.com. Te espero no dia 22 de outubro, às 11 horas da manhã. Se inscreve agora, baixa o material, usa tudo que a gente fornece para você, tá bom? E feito com muito carinho. Ó, um beijo, até mais. E a gente se vê na aula de número 21, que essa aqui já é a 20, tá? Continuando com os impostos. Até mais, gente. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até mais.